Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos continuar aqui a saga da análise dos RBDs e hoje falaremos um pouquinho sobre ele, Diego Bustamante. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Bora pro vídeo. Diego passa a vida inteira tentando impressionar e chamar a atenção do pai, uma pessoa muito renomada, um político muito famoso que se preocupa apenas com a imagem, a própria imagem frente ao que as outras pessoas estão pensando e, é claro, as questões financeiras. Dessa maneira, Diego acaba sofrendo desde muito pequenininho com essas pressões que é carregar o sobrenome Bustamante, É muito difícil conseguir chamar a atenção do pai dele de forma positiva. Ele é aquele tipo de pessoa que só vira para você e fala assim, você não fez mais do que sua obrigação quando você faz algo correto, e não parabeniza, E a gente sabe que isso na mente de crianças e adolescentes pode ser um prejuízo muito grande, porque geram frustrações, geram pressões emocionais de uma maneira geral, que fazem com que esses jovens acabem substituindo essa atenção para outros tipos de atividade ou práticas, que é exatamente o que acontece com o Diego. Essa dificuldade, então, de contato, e de dinâmica familiar acaba levando ele ao vício das bebidas alcoólicas, E esse vício é utilizado por ele exatamente como uma substituição emocional para conseguir suprir essa falta de afeto que ele tem em casa. Apesar dele ter os dois pais e ter uma casa muito bonita e ter dinheiro e ter tudo que ele quer, ele percebe que as pessoas só estão junto dele por conta dessa atenção do sobrenome e dessas pressões que ele carrega. Então isso tudo na cabeça dele, que também está passando pelo processo de individuação por ser um adolescente, acaba sendo um pouco demais. E ele, por ter essa questão financeira e por conseguir fazer de uma forma geral, pelo menos dentro do que ele acredita, tudo que ele quer, ele acaba criando um esconderijo ali dentro mesmo da escola, onde ele pode guardar as bebidas e tudo mais dentro de um frigobar e se esconder ali, tendo a música, como uma dessas maneiras também de lidar com as situações. Então, Diego é um rapaz muito sozinho, muito solitário, que não tem com quem, de fato, compartilhar aquilo que ele sente. Por isso, ele acaba desenvolvendo esse processo de escrever letras de música para tentar se aliviar e não suficiente em relação a isso, o uso da bebida alcoólica, porque, de acordo com o pensamento dele, a bebida leva ele para um lugar mais tranquilo, que é também o pensamento de muitas pessoas alcoólicas e que precisam de apoio. Esse fato de levar você para outro lugar nada mais é do que um placebo em relação ao que a substância do álcool provoca no nosso cérebro. A gente sabe que não é verdade, até porque depois que a pessoa fica sóbria, os problemas continuam ali de novo. Então a gente precisa abrir os nossos olhos em relação a isso, em relação às pessoas que podem estar ao nosso redor também e que estejam passando por esse tipo de situação. Essa não é a melhor opção, Nunca é certo jogar para debaixo do tapete o problema e fingir que ele não tá ali. E a gente pode ajudar. Daqui a pouquinho eu te explico como. Mas antes eu preciso destacar para você que Diego ele também acaba assumindo um papel muito vingativo, de vestir o personagem do pai em alguns momentos para tentar se aproveitar da situação. É o que ele faz na maioria das vezes porque é a imagem que ele tem para poder imitar. Então ele usa o sobrenome, usa o dinheiro e a beleza que ele tem para tentar atrair as pessoas, atrair amigos que na verdade não são tão amigos assim, principalmente nos momentos que ele precisa, não é à toa que ele se refugia sozinho, e também para atrair as meninas, e acaba machucando todas elas, magoando todas elas. E uma delas, inclusive, é a Roberta Pardo, que ao longo da novela se apaixona por ele, e eles acabam tendo uma história de vai e vem muito comum, dentro do processo. Exatamente por ele não saber como lidar muito bem com as emoções, até porque ninguém ensinou isso pra ele não tem uma base em relação a isso. Então, quando ele começa a se apegar demais às pessoas, o medo da perda que vem, os pensamentos em relação ao comportamento do pai que ele já teve ao longo de toda a sua vida, acaba falando mais alto e ele simplesmente dá um tchau e sai fora da história. Dito tudo isso, vamos compreender então um pouquinho como que seria o processo de tratamento para o caso do Diego. Em primeiro lugar, ele passa pelo processo de individuação, como eu já comentei com vocês aqui em alguns outros vídeos, que é uma fase muito complicada em relação à adolescência, que condiz com o processo em que a gente está descobrindo quem nós somos de verdade, Aceitando a nossa própria personalidade,
entendendo o nosso lugar no mundo de maneira geral, e precisamos ter um pouco de atenção. Alguns jovens não conseguem passar por esse processo sozinhos, demandam apoio, e esse apoio geralmente vem da família. Porém, no caso do Diego, como ele não tem essa presença familiar, o processo precisa vir de outra pessoa. Nesse caso, o processo psicoterapêutico pode estar auxiliando ele a passar por essa fase de uma forma mais tranquila, até mesmo porque ele se confunde ao longo do processo com a imagem do próprio pai, como se ele e o pai fossem a mesma pessoa, mas não sendo, exatamente pela não compreensão emocional, que é a segunda parte do tratamento dele. Precisamos auxiliá-los a falar um pouco mais e melhor, de uma forma mais aberta também, sobre esses sentimentos, sobre aquilo que machuca, para que ele possa se sentir mais confortável e mais à vontade em relação aos relacionamentos e perceber que tá tudo bem a gente se dedicar e gostar de outras pessoas. Isso não é algo errado, né? Em terceira instância, é claro, a gente precisa também estar trabalhando esses vícios que ele acabou desenvolvendo com as bebidas alcoólicas. Lembra que antes eu comentei com você que eu iria te ajudar a ajudar outras pessoas por aí também? Porque a gente conhece vários Diegos por aí, né? A verdade é essa. E existem duas formas da gente conseguir estar trabalhando isso. Dentro do processo da psicoterapia, né, de uma forma geral individualizada, mas também existem os CAPS AD, que são locais que auxiliam pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas, de uma maneira geral, dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Isso é ofertado em todos os estados e cidades do Brasil todo. Né? Basta você buscar na sua localidade para poder entender um pouco melhor. Nesses espaços, as pessoas, elas, né, maiores de 18 anos, nesse caso, elas vão para lá para poder fazer um processo de desenvolvimento, né, dentro da psicoterapia também grupal, para auxiliá-las no combate desses vícios, né? Ali são elaboradas algumas atividades em grupo, grupos terapêuticos também, tem grupos de dança, tem grupos de confecção de materiais para venda, para auxiliá-los a ter uma renda também e voltar, né, para a sociedade como um todo, aprendendo a fazer outras coisas. De uma forma geral, é um espaço para que todas as pessoas que já passaram por essa situação possam ali se conhecer e entender um pouco melhor, compartilhar suas histórias e usar isso a seu próprio favor para poder ter um processo de tratamento. Nessas unidades são elaboradas planos de tratamento por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas da área da saúde que estão ali para auxiliar e a criar um processo, né, estrutural para essa pessoa ir aos pouquinhos conseguindo a renovação e o retorno para a sociedade de novo. Então, caso você conheça alguém que tenha algum problema como esse, que não tenha condições financeiras para poder bancar, né, um processo psicoterapêutico particular ou algo do tipo, ou você também não sabe como auxiliar, você pode estar direcionando essa pessoa para essas unidades. Na maioria dessas unidades, aí você tem que consultar isso também na sua cidade, possui alguns grupos para as pessoas irem lá conhecer. Então, tem grupos para os familiares também, tem grupos para essas pessoas que estão querendo ir, mas que estão com um pouco de medo, que podem ser inseridas também para poder começar o processo de desenvolvimento para poder largar desses vícios. Mas voltando a falar do Diego, sim, talvez seja um processo que a gente demandaria também de um apoio medicamentoso, mas isso depende de como que ele vai avançar em relação a essa parte do tratamento sobre o uso do álcool, né? E por fim, mais ou menos importante, vale ressaltar que o Diego está indo para terapia por alguém que precisa de terapia, né? Que no caso é o pai dele. Então, o processo de psicoterapia familiar também seria muito necessário para o quadro, só que nem todo mundo consegue levar a família para psicoterapia, né, gente? Então, seria um caso, assim, um pouquinho mais intenso para a gente poder estar trabalhando para ver se o pai dele aceitaria também estar presente em algumas sessões, para a gente estar fazendo umas sessões familiares, mas pode ser algo que não funcione muito bem. Então, a gente precisaria estar auxiliando ele também aí dentro de uma metodologia um pouquinho diferente para trabalhar essas dinâmicas da família, mas que é um ponto crucial também no quadro dele. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele possa ter agregado mais conhecimento para vocês aí também. Não esquece de deixar nos comentários aqui embaixo outro personagem que você gostaria de ver por aqui, que eu tô lendo sempre os comentários de vocês e já separando também os personagens para poder trazer para cá, ok? E de deixar aquele like para me ajudar aqui, assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas por aqui. Eu sou Laiane Gomes, psicóloga clínica, e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um super beijo pra vocês e até lá. Tchau, tchau!